Bom dia, gente. Bom dia nessa segunda-feira, nossa última segunda-feira do mês de agosto. Bom dia para você que está chegando, você que está sendo notificado da nossa live. Então, se fosse você, eu já mandava aquele aviãozinho esperto para poder notificar, não é? Porque o Instagram leva ainda uns 10, 15 minutinhos para avisar as pessoas, tá bom? Vamos com tudo, gente. Vambora, Brasil. Alô, alô. Bonjour, bom dia. Nessa manhã gelada do meu Rio de Janeiro, né? Cariocas de plantão, gente, não gostam de frio, não é? Então, ó, bom dia, Catinha, sempre comigo aqui, Ritinha, Cíntia, Meire Moraes, bom dia, Jujubinha, querida. Gente, ó, chazinho especial, não é? Pra limpar o fígado, gente. Limpar o fígado do final de semana. Marcinha, Mora, bom dia. Bom dia para você que tá chegando. Bom dia, bom dia. Gente, esse chá aqui tem chá verde. Ah, Lulu, bom dia. Lá de United States of America. Lulu, bom dia, Lulu. Chama ela de Lulu, mora no meu coração. Bom dia, minha amiga da Liberadora Store, gente. A melhor loja de bolsas, tá? A minha bolsa tá longe, não dá pra pegar. Mas a melhor loja de bolsas, ela entrega em todo o Brasil, tá bom? Minha querida amiga Eliana, da Liberadora Store. Gente, olha que linda a minha caneca, vocês estão vendo? Olha que linda, tá? Ellen Cris Sarmento, terapia. Gente, eu tô até pensando em lançar um kit de chá, tá? Novidades em breve, mas enfim. Isso aqui é uma amiga que faz, uma querida, esse kit, essas xícaras personalizadas, ó. Dourado, bem a minha cara, né? Mas, gente, bom dia para você que tá chegando, bom dia, que nosso tema hoje será bombástico esse tema. Tema este que eu estou impressionada o quanto as pessoas procuram sobre esse assunto e nós hoje vamos falar. Bom dia, meu marido que tá aqui, Jorge, bom dia. Bom dia, Camila Guerra. Camila, um beijo, querida. Bom dia, Ariana Andrade. Bom dia para você que tá chegando. Silvia Nara Moraes, bom dia. Bom dia, Catinha, já dei bom dia. Gente, olha só. Inclusive, até queria falar isso com vocês. Hoje nós vamos falar sobre o tema. E esse tema, né, que já é a quarta live, né? A quarta live aí da nossa série sobre o narcisismo e suas facetas. E hoje nós vamos falar, né, sobre um processo que acontece, tá? Mas ainda não vou adentrar no tema, não. A gente ainda vai começar um pouquinho sobre. E nós vamos falar sobre os 6 ciclos do relacionamento narcisista, ou melhor, os 6 ciclos de abuso do relacionamento narcisista. E como eu sempre falo, né? O quanto que é importante a gente ter acesso a informações, buscar, não é? Porque essa informação pode ser para você, pode ser para alguém que está atravessando e vivendo. E Ellen, o seu objetivo é diagnosticar? De forma alguma. Meu objetivo é gerar psicoeducação, gerar informação sobre o tema. Sabe por quê? Quanto mais pessoas educadas emocionalmente estiverem aqui, bom dia, Bárbara, bom dia, Aninha, um beijo, querida, bom dia, bom dia. Bom dia, então, ó, vai mandando esse aviãozinho, tá bom, gente? Para mais pessoas serem notificadas. Então, como eu estava falando, o meu objetivo não é gerar diagnóstico algum, não é? Mas é para você identificar e o melhor, gente, é para vocês poderem ter acesso à informação. Sabe por quê? Informação tira a gente da ignorância, das trevas emocionais, da escuridão. E assim, quanto menos informação a vítima tiver, mais ela está sob o domínio desse carrasco disfarçado de príncipe encantado, né?
Porque o narcisista, e aí eu estou dizendo dentro da ótica do relacionamento, tá? Nós vamos ver aqui quais são essas 6 fases, viu, gente? Para você que quer mergulhar mais no conteúdo, lá no meu conteúdo de assinantes eu tenho todas as informações por escrito, não é? Enfim, postagens específicas para quem quer mergulhar mais no assunto, tá? Postagens, vídeos, né? Coisas assim que você vai ter registros daquilo que eu estou dizendo, tá? Por escrito, com maior detalhe de informação. Porque não é para todo mundo, não é todo mundo que quer aprofundar, não é? Então, para quem quer aprofundar, eu tenho lá no meu conteúdo de assinante. Outra coisa importante, gente, que nós vamos falar hoje aqui. O processo da psicoeducação, a gente poder identificar, não é? É importante por quê? Porque pode ser que você, tá? Esteja vivendo, atravessando, ou já tenha atravessado um relacionamento com uma pessoa assim, e você achou a vida inteira que o problema era exclusivamente seu. E que você tinha o famoso dedo podre. Já viu essa expressão? Ah, mas a fulana tem dedo podre pra namorado, né? Ou a fulana tem dedo podre pra amizade. Mas por quê? Porque o padrão se repete. Se você não quebra o ciclo, presume-se, se você não busca informações, o porquê que você só atrai esse padrão de pessoas, você vai continuar repetindo isso, né? Como muitas pessoas. E aí eu queria falar aqui de um caso, né? Um caso muito sério, que eu já são mais ou menos umas 35 horas de estudo desse caso. Esse caso eu vou compartilhar com vocês hoje, então permaneça aí, né? Para você que está assistindo no gravado, tome nota de tudo isso que eu vou falar, né? E meu objetivo aqui é educar, psicoeducar vocês, ensinar para que vocês observem, porque uma vez detectado o narcisista, você tem que saber lidar. 90% dos casos, as pessoas, às vezes, têm um ex-parceiro que tem uma guarda compartilhada, tem que compartilhar a guarda de filhos, e você não tem como se descartar, se livrar desse narcisista, mas você tem que saber operar. Você tem que saber lidar com essa pessoa para que você não fique no jogo dela. E aí eu vou contar para vocês um caso que chocou o Brasil, não é? Então, se você mandar essa live aí para mais uma pessoa pelo menos, para vocês observarem como isso é tão sério. E eu queria compartilhar com vocês o seguinte. Esse caso, tá? Foi um caso que chocou o Brasil no último mês de agosto. Que foi um caso de um grande narcisista religioso, não é? Um grande narcisista, digo até grandioso, né? E esse narcisista, ele tira sua própria vida. E fica aí que eu vou contar detalhes desse relato, dessa história, o que me fez 35 horas de estudo sobre esse caso. E eu fiquei muito intrigada, então eu avaliei a perspectiva de várias óticas da história. E foi o caso Daniel Mastral. Esse caso, Daniel Mastral, para quem não sabe, era um autor e teólogo, né? Se dizia ser ex-ocultista. E ele tira a vida no último dia 4 de agosto desse ano. E aí eu quero compartilhar com vocês que o perfil do narcisista... E por que você, mas psicóloga Ellen, por que você está falando sobre esse caso? O que me intrigou muito nesse caso, não é? Foram 2 agravantes. A primeira, era um homem muito bem afeiçoado, não é? Era um homem inteligente, era um homem que tinha atravessado, o filho dele comete suicídio, preste atenção. E na sequência, 3 anos depois, a mulher dele também. Só que o seguinte, ele era um cara que falava de histórias, né? Tinha mitomania, tinha a questão da perseguição, dele ser supostamente perseguido, né? Por seitas, enfim. Só que você começa a ver a incongruência quando, na verdade, a história dele é um factoide. E como é que você faz esse nível de comparação com o narcisista? O narcisista é aquele que precisa de história
e de extrema atenção. Se você for ver o nível de podcast que esse cara ia, era assim, absurdo. E por que eu tô comentando isso, gente? Porque a maneira que ele se relacionava com a parceira era uma maneira de um narcisista clássico. Ele casou com uma mulher médica da USP, tá? O nome dela era Cynthia Lott, mas tinha o nome de Isabela Mastral. E essa mulher abandona a medicina, fez medicina na USP, faculdade uma das mais difíceis do país de passar, preste atenção. Uma mulher de posses, né? Ele morava em Barueri, Alphaville, quer dizer, tinha o poder financeiro muito elevado. E o que acontece? Essa mulher é colocada dentro de uma caixa em que ela abre mão da medicina, em que ela só se torna escritora dos livros dele, ela se torna roteirista das coisas. Bom dia, Michelinha, bom dia. Bom dia, gente, bom dia, bom dia. Amo você também. Eu tô aqui contando, gente. Manda essa história, preste atenção, que esse relato é importante, que daqui a pouco nós vamos entrar nos 6 ciclos de abuso do relacionamento narcisista, para você identificar e poder ajudar mais outro alguém, tá bom? Então, voltando aqui ao caso, preste atenção. Esse caso me chamou a atenção, porque eu vi uma mulher com grande potencial ser colocada na caixa do isolamento, ser colocada de maneira depreciativa, e ela se intitulava como obesa. Ele era o Dani Lindo, ela era Isabola, assim que ela se chamava, né? Então você vê uma mulher com alto nível de inteligência, tocava piano, pianista clássica, uma mulher que falava idiomas, uma mulher viajadíssima, mas que ele isolou da família dela. Ele pegou aquela mulher, botou ela no isolamento, que ela não se contata nem com a mãe nem com o irmão. Classicamente o narcisista. Classicamente, porque ele pega a sua vítima e bota ela dentro de um aquário, como um peixe que vive no mar livre, e ele pega aquele lindo peixe e põe num aquário, com a água e com a climatização. Só que uma pergunta aqui, um peixe que vive em mar aberto vai conseguir viver num aquário, gente? Ele vai adoecer. Essa mulher adoece, adquire muitas doenças, né? Uma depressão crônica, fora outros transtornos que foram aí assimilados ao longo da jornada. E aí você me pergunta, Ellen, por que essa mulher se submete a isso? Porque o narcisista, ele planta o que nós chamamos de future faking, que é o futuro fantasioso. E um dos futuros fantasiosos que esse homem plantava na mente dessa mulher, o Daniel Mastral, na cabeça da primeira mulher dele, sabe o que é, gente? Uma realidade espiritual em que ela era linda, em que ela não era gorda, olha só que loucura, quase beirando a esquizofrenia, mas que ela tinha um corpo angelical, que ela era um anjo caído reencarnado. Isso era o nível da loucura, da manipulação e do controle. Só que vocês não sabem. Esse narcisista tira sua própria vida. Sabe por quê? Porque ele estava prestes a ser descoberto. Descobriram e reabriram o inquérito do ano 2021, que ela morreu por interação medicamentosa de morfina e outros remédios que foi administrado para ela. Resumindo, ela não ingeriu nenhum remédio, ela foi injetada com esse medicamento. Então tem a suspeita de que ele cometeu um suicídio assistido, não prestando auxílio. O que eu quero dizer? Quando esse narcisista, Daniel Mastral, está prestes a ter a sua máscara derrubada e mostrar que ele não era o bom mocinho que ele apregoava, e isso aí, gente, tá em todos os canais da internet, está público, tal, que eu tô falando aqui. Mas eu tinha que fazer análise desse perfil, eu tinha que compartilhar com vocês. Porque, assim, o que faz uma mulher desse nível de potencial, médica formada pela USP, pianista clássica, uma mulher com um alto nível de inteligência, abrir mão da medicina para escrever livro somente e abdicar de tudo que ela construiu, isso não tem um padrão de normalidade. Era uma mulher que tinha fragilidades, perdeu o pai muito cedo, provavelmente sofreu muitas ausências, muitos abusos emocionais, e ela foi a vítima perfeita. Então a vítima perfeita, a gente não acha que é a mulher menos desprivilegiada, que não tem acesso à informação.
Não tem a ver com isso. Por isso que eu falo, inteligência emocional é item de luxo nos dias atuais. E não tem a ver com conta bancária, não tem a ver com status social, não tem a ver com religião, tem a ver com self-knowledge. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu reconheço os meus limites, mais eu vou delinear quem entra, quem sai e quem se reposiciona. Ah, mas Ellen, a mulher teve uma vida destruída. Teve. Não só ela, como o filho também. O filho se mata e ela se mata depois. E aí, quando tá prestes a descobrir toda a mentira desse cara, ele vai tirar a própria vida. Por quê, gente? O narcisista, diferente do psicopata, presta atenção, ele, quando é desmascarado, ele não suporta. Dependendo do nível de desconstrução que será feito, ele colapsa. Que foi o caso desse homem. Ele colapsou. Ele não ia sustentar, não ia dar conta que a verdade ia vir à tona. E ele prefere tirar a sua própria vida. Então, o que eu quero dizer aqui é que é um transtorno que é semelhante à psicopatia no aspecto da falta de empatia. Agora, o psicopata ser descoberto, para ele tanto faz. Ele não tá se portando porque ele não sente nada. Não sente culpa, não sente remorso, não sente conexão afetiva. Já o narcisista, ele tem algo a prezar. Sua postura, seu status social, né? Que ele simboliza, principalmente o narcisista grandioso, né? O narcisista religioso, que era o caso do perfil desse homem que morre. Então, por que eu tô pontuando aqui? Que isso está na nossa vida. E o quanto que às vezes você não está sabendo identificar porque falta ferramenta. Então toma nota, porque agora nós vamos ver os 6 ciclos do relacionamento abusivo por parte do narcisista. Ellen, eu identifiquei aqui uma pessoa de amizade. Tantos anos que eu aturei maus tratos, tantas coisas que foram que eu passei por isso. Ellen, eu consegui quebrar esse ciclo. Parabéns. Ellen, as lives têm ajudado. E, gente, que eu tô muito feliz é que essa informação, ela tem chegado a pessoas e tem ajudado a esclarecer. Sabe por quê? Porque o que eu vejo do lado das vítimas, como essa mulher, Cíntia Lotte, Isabela Mastral, que infelizmente não tá aqui para se defender, ela foi totalmente manipulada e toda a sua energia de vida foi drenada. Uma mulher com fibromialgia, doenças autoimunes, questões muito sérias. Por quê? Porque o emocional vai colapsando no físico. Então, quando você vê alguém que está muito adoecido, quando você vê alguém que perdeu a vontade de viver após um relacionamento, você pode ter certeza que tem alguma coisa disfuncional. Sabe por quê? Relacionamento saudável não é relacionamento perfeito, é funcional. E sabe o que é funcional? É bilateral. É direitos e deveres das duas partes. É compreender que aonde meu limite começa, o seu inicia. É entender que não tem príncipe encantado nem princesa. É entender que são duas pessoas que estão se aperfeiçoando e renegociando sua história todos os dias. E o que o narcisista pregoa? Que ele é o príncipe encantado, a sua cara metade, como dizia Fábio Júnior, diz que ainda é vivo, né? A metade da laranja. E não tem metade da laranja, gente. Não tem cara metade. Por quê? Porque quanto mais você ficar nesse conto de fada da Disney, mais a pessoa é refém desse tipo de personalidade. Ellen, tem interação espiritual? Óbvio que tem. Mas você tem dúvida? Eu não tenho, tem. Agora, Ellen, é só o aspecto espiritual? Não, porque olha só. Se fosse só fazer uma oração, não é? De libertação, de cura, referente a esse modo de funcionamento da personalidade, estava tudo ótimo. Não, gente. Um narcisista, ele é alguém que ele não nasce narcisista. Lá na sua infância, houve traumas, houve rupturas, e ele se configurou assim. Até tem algumas teorias, tá? Que colocam que o transtorno de personalidade narcisista se dá por dois motivos. O primeiro motivo,
o motivo dessa pessoa ser colocada num ambiente totalmente protegido, né? Aquela pessoa mimada, muito cercada de cuidado, ou aquele ambiente traumatogênico. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte, que das duas formas, nós temos alguém que não teve o desenvolvimento psicoemocional saudável. Nós temos alguém que aos 18 anos, e é só a partir, gente, de 18 anos, que podemos dar o diagnóstico. Quem é que dá o diagnóstico? Hein? Quem é que dá o diagnóstico? Psicólogo, psiquiatra, né? Pra quê? Pra ajudar as pessoas. Pra quê? Pra desenvolver melhor. Agora, como eu falei, de 90%, 100%, né? Somente 10% procuram ajuda. E desses 10%, ainda tem uns 90%. Então, tem pessoa que opera assim e nem sabe que opera desse jeito. No sentido de ser tão disfuncional. Agora, vamos lá. O narcisista sabe a maldade que ele tá fazendo? Sim, ele tem plena consciência. Ele tem plena consciência porque ele não tem empatia, ele não tá se portando nem um pouco. Ele só se importa com ele. Ele é aquela pessoa, né, que liga assim: ah, fulano, para de fazer tudo que você tá fazendo agora, e você, né? É uma amizade, assim, muito importante, somente para quando ele precisa, somente para quando ele tá passando situações super difíceis. E quando você liga de volta, ele nunca tem tempo. Todo assim, um exemplo muito simples, óbvio, né, gente? Mas você vai percebendo que é o foco em si, pra mim, as minhas coisas são mais importantes, você fica em segundo plano, né? Você é aquela amizade caricata. Ah, você é muito engraçada, fulana. E te desconstruindo publicamente, não é? Te desconstruindo ali naquele ambiente em que você é amizade figura. Ele é o inteligente, ele é o que tem mais capacidade, mas ele precisa da sua energia de vida, porque o transtorno de personalidade narcisista é um transtorno de autoestima. Ele não tem autoestima. São pessoas extremamente debilitadas nessa área da autoestima. Não se veem como aparentam ser. É como se ela quisesse passar que ela é um grande leão, mas na verdade ela é um gatinho doméstico. Entende? Então vamos lá, gente. A grande informação dessa live de hoje. Então, vamos aí fazer o Instagram trabalhar, hein? Conto com você. Você vai enviar essa live para mais uma pessoa. Vai ficar gravada, viu, gente? Já são, com essa live de hoje, 4 horas de conteúdo, tá? Sobre o TPN, transtorno de personalidade narcisista. E hoje nós vamos falar sobre os 6 ciclos do abuso, tá? 6 ciclos do abuso. Bem, primeiro, esses ciclos, eles são conectados um com o outro? São. E presta atenção nisso agora. Vamos lá. Bem, primeiro de tudo, primeiro ciclo, primeira fase, love bombing, é aquela situação em que você encontrou o príncipe encantado. Você encontrou o príncipe encantado, a princesa dos contos de fada, né? E ele faz de tudo para conquistar. Tudo. Presente, atenção. Mas, Ellen, você está falando de uma pessoa que está em fase de paquera? Sim, mas o love bombing é uma coisa acima da média, acima do normal, né? E aquele bombardeio de amor é para quebrar a vítima, é para quebrar todas as resistências. E ele diz assim, ele imita gosto. Às vezes ele não gosta de comer sushi, mas ele diz que é apaixonado por sushi para conquistar. Às vezes ele não gosta de comer fruta e vai comer fruta para agradar. Então, o que a gente entende? Que ele está analisando a sua vítima. Porque ela tem algo que vai de encontro a esse vazio que ele sente. Outro aspecto, gente, muito importante. Ele tem o propósito de, no love bombing, olha só, presta atenção,
Ele tem o propósito de, no love bombing, estabelecer uma conexão profunda e fazer a vítima se sentir que ela encontrou alguém que a compreende completamente. Eu vou dizer assim, é aquela pessoa que beija apaixonadamente. É aquela pessoa que diz assim, nossa, meu match perfeito em tudo. Você entendeu, né? Nossa, tem uma pegada, nossa, tem um beijo, nossa, é isso. Não tem defeito. Love bombing, ele não pode mostrar o defeito dele de fábrica, né? Não pode mostrar. Por que ele não pode mostrar, gente? Porque se ele mostrar a verdadeira faceta dele, você sai correndo. Ou às vezes não, né? Às vezes a pessoa fica. Mas olha só. Love bombing. Você é meu tudo. Mapeia, te monitora, você dá todos os seus passos. Ellen, o que você está dizendo é uma relação não saudável, óbvio. A relação com o narcisista é uma relação disfuncional. Você não queira que o narcisista, né, no love bombing, vai dizer para a vítima, né, que ele não gosta do que ela gosta. Por quê? Porque ele tem que conquistá-la por inteiro. Ele tem que entrar nesse mundo da vítima, tornar ela totalmente presa a ele. E é nessa fase do bombardeio de amor, tá? Segunda fase, espelhamento. Gente, mas o que é isso de espelhamento? Gente, ele finge ter os mesmos interesses. Eu vou dar um exemplo, né? É aquela pessoa, olha só, gente, que vai ter a mesma prática de religião que você. Ele vai ser tão fervoroso quanto você. Ele vai entrar no seu universo para ganhar sua confiança. Então, bombardeio de amor, primeira fase. É aquela pessoa que manda chocolate toda semana, buquê de flores, não é? O que mais? Conquista a outra. E o espelhamento é a fase para conectar tudo aquilo que no bombardeio de amor foi feito. É aquela frase assim, ah, mas ele, Ellen, não é a mesma pessoa que era no início do namoro. Claro que não. Nunca será. Porque a pessoa do início do namoro não é a pessoa de verdade. É a pessoa que quer conquistar você para sugar a sua energia de vida, as suas finanças, o dom que você carrega. E ela fica de estepe, igual o caso Daniel Mastral e Isabela Mastral. Ele ficava de estepe, ganhava notoriedade, mas quem escrevia os livros de sucesso era a mulher, a Isabela Mastral. Ela que escrevia todos os livros. E era ele que ganhava os louros. O que a gente observa nessa situação? Que o espelhamento é a fase de conexão profunda que o narcisista faz com a sua vítima e ela sente que encontrou alguém que a compreende, porque na sua família ninguém compreendia que ela tinha o dom para escrever, que ninguém compreendia que ela tinha um dom artístico e na família ninguém dava valor a isso. Ou é que ela compreendeu, nossa, achei alguém que viu o que não viram em mim. E deixa eu falar uma coisa pra você. Se você tá esperando alguém pra ver alguma coisa em você que você ainda não viu, eu recomendo que você busque ajuda. Cuidado nesses estereótipos de achar que a sua vida depende de um relacionamento afetivo. Cuidado, 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 tá bom? Cuidado, gente, cuidado. Cuidado. Sinal vermelho, red flag. Qual é a bandeira vermelha? Love bombing, espelhamento. E terceira fase. Essa fase, muitas pessoas aqui vão se identificar, sabe por quê? O isolamento é a técnica onde o narcisista começa a afastar a vítima dos amigos, familiares, fontes de apoio. E sabe como ele faz isso? Sabe como? Vou te falar. Ah, aquela sua amiga, o Ellen,
Olha, não gosto de você, não. Ai, aquela sua amiga tem tanta inveja de você. Eu não acho que ela curte você, eu acho que ela te tolera. E aí ele vai no ponto da vítima e desconstrói essa vítima. Ou assim, Ellen, na sua família, olha, eu acho que o seu pai gosta mais do seu irmão do que de você. E você não tem privilégios. E você não tem o mesmo atenção, o mesmo carinho, o mesmo afeto. Você só depende de mim. O nosso relacionamento somos eu e você. E sabe o que a gente classicamente ouve de uma vítima de narcisista falar? Ellen, a minha vida é o fulano. Olha isso, que louco. Ellen, a minha vida é o fulano. A minha vida é só ele, eu não posso ter amigos, eu não tô conectada com a minha família, meus filhos já casaram, eu tô mandando eles, cada um caçar o rumo deles, a minha vida é ele. Então, tem vítimas que entram nessa loucura, que se alimentam daquela manipulação. E, gente, eu vou falar, a ponto desse narcisista, tá? Desse narcisista, presta atenção, pegar a vítima, colocar ela no aquário. Lembra da historinha do peixe que eu contei no início da live? O peixe que sempre ficou no mar aberto. Só que ele era tão lindo que ele decidiu botar esse peixinho no aquário. O que vai acontecer com esse peixinho? Ele vai conseguir se condicionar a viver no aquário? Até vai, porque vai ter água salgada, vai ter alguinha pra ele, mas ele vai morrer. O peixe que vive no mar e vai para um cativeiro, ele morre. E eu quero dizer pra vocês que não existe relacionamento afetivo que dê conta. Eu quero dizer que ninguém pode ser o detentor de poder sobre a vida de ninguém. Existe respeito, existe mutualidade, existe parceria, existe um relacionamento funcional. Essa coisa de dizer assim, mas o meu ar acabou, tem coisa errada. Mas eu não consigo viver sem ele. Tudo bem que a gente tem pacto, né? Temos o casamento, que é lindo, que é maravilhoso, mas tem que ter espaço. Aonde não tem espaço, aonde só tem duas pessoas o tempo todo e você não se desenvolve, e você se sente culpada de sair com as amigas, de ver a família, de ter rede de apoio, tem alguma coisa errada. Isso não é normal. Nós somos seres biopsicossociais. Ser humano se relaciona com outros. Se tem alguma coisa fora da equação, é porque o funcionamento está disfuncional. E por que a gente vê uma série de pessoas adoecendo hoje? Depressão, ansiedade. Por uma série de motivos. E um dos motivos clássicos de vítimas de narcisista é a depressão e a ansiedade que passeiam junto com esse quadro de transtorno. Mas, Ellen, então você está dizendo que lá a vítima, Isabela Mastral, ela vivia sobre esse cárcere privado? Sim, gente. Ela vivia num cárcere privado. E ele se beneficiava da condição socioeconômica, da inteligência daquela mulher, das estratégias que ela dava. Entende? Então, o que nós estamos entendendo aqui? Que o isolamento... Essa alergia minha tá chatinha. Vamos lá. Então, nós estamos vendo aqui que o isolamento, que é a terceira fase do narcisista, né? Do ciclo abusivo do relacionamento narcisista, é uma fase em que várias pessoas acham que é amor. Confundem o isolamento com eu sou o suficiente. Aí é aquela frase que eu digo sempre. Cuidado com alguém que não acha importante você ter relacionamentos com outras pessoas. Cuidado com todo isolamento que estão colocando você. Cuidado, menina, com aquele namorado que te pega pelo braço de forma bruta, mesmo sendo somente um namorado. Cuidado com esse stalker que fica te stalkeando de forma obsessiva. Diz onde você chegou. E às vezes, gente, eu tô falando de uma dinâmica
de uma menina de 16, 17 anos com um namoradinho de 18, que ele já mapeia a vida dela. Opa, ele é marido? É casado? Pai e mãe que estão desatentos, bota rastreador no celular dos filhos. Por quê? Porque eu tô falando que eu vejo no meu consultório, na minha psicologia clínica, pacientes adolescentes me relatarem: psicóloga, doutora Ellen, o que eu vi na sua live disparou um red flag, uma bandeira vermelha, e por isso que eu tô aqui. Eu estava na mão de um narcisista. E os pais da menina sequer têm noção de que ela passou pelo que ela passou. Por quê? Porque essa live aqui abriu a mente dela. Ajudou a ativar algo que estava ali, prejudicando, drenando a força dessa menina. Eu tô dando, gente, esse exemplo, como vários outros exemplos, né, que você vê, não é? Quando as pessoas começam a se identificar, é impressionante como, na fase do isolamento, as pessoas acham que são mais amadas do que nunca. Não. E sabe por que ele quer isolar? Porque ele quer menos interferência externa. Quanto mais poder ele tiver, preste atenção, mais ele domina. Quanto mais poder ele tiver, mais ele domina. Então, se ele tem uma pessoa sem nenhum nível de influência, sem ninguém dando opinião, o que acontece? Ele tem o poder total sobre a vítima. Porque aquilo que ele fala, a vítima acata. E comumente, gente, o que a gente vê de perfil de pessoas que atraem pessoas com transtorno de personalidade narcisista são pessoas cheias de vida, né? São pessoas alegres, pessoas com uma energia maravilhosa, com uma autoestima lá em cima. Não são pessoas depressivas, não. Elas ficam depressivas depois. Entendeu? Porque ele precisa dessa energia de vida vital. Ele precisa sugar, porque ele não tem. Estão entendendo? Estão entendendo de forma simples? É isso, né? E outra coisa, quando ele coloca a vítima no isolamento, sabe o que ele está dizendo? Olha aqui, olha para mim, Brasil. Ele está dizendo o seguinte, que você depende dele, somente dele, e ele dificulta toda a sua busca por ajuda externa. Por quê? Já que você queimou todas as pontes com as amigas, com a família, com as primas, com os colegas, bingo, você tá na mão dele. Você tá na mão dele. E sabe o que acontece? Você não vê no way out. Não tem saída a não ser ele. E aí, você começa a entender ou a introspectar e adoecer, e seu corpo começa a dar sinais. As suas emoções, provavelmente, você começa a comer suas emoções, né? Você começa a comer suas emoções. Então, o que é importante, gente? O que é importante em tudo isso aqui que a gente está conversando? Que esse isolamento é algo que ele começa a ter o poder. Então, eu vou dar um exemplo aqui, tá? É como se no isolamento ele pegou, botou você dentro desse vasinho aqui e você tá na mão dele. Então, imagina uma planta que não tem a sua raiz podada. O que vai acontecer? Ela vai estourar o vaso. Então, a fase do isolamento do narcisista é como se ele pegasse a tesoura e fosse cortando todas as raízes da plantinha. O que a gente observa? A plantinha é vida. Ele quer extrair a vida da planta, a sua vítima. E para que essa planta permaneça nesse vaso, ele tem que isolar ela como? Cortando as raízes, deixando de alimentá-la com o adubo do afeto, o adubo das relações interpessoais. Porque olha só, se você é um ser biopsicossocial, nós somos, por essência, relacionais, o ser humano. Ele se desenvolve com pessoas no mundo real. E o que nós compreendemos, queridos e queridas que estão aqui comigo e vão assistir essa live depois? Que o isolamento é o red flag
master, máximo de todos. E aí eu digo pra vocês, gente. E aí eu digo pra vocês o seguinte, que esse red flag, ele começa a aparecer quando essa vítima já ganhou 10, 15 quilos, quando essa vítima já tá com uma fibromialgia, quando essa vítima perdeu a vontade de fazer suas coisas, aí entra a próxima fase. Fase essa que ele leva vítimas até 1 década fazendo isso. Eu não passei por esse tipo, né? Como eu falei, né? Fui vítima de 3 narcisistas. Um narcisista perverso e 2 narcisistas ocultos, né? São modalidades que eu vou falar na próxima live. Mas eu quero dizer pra você que o future faking é a 4ª fase do ciclo de abuso do narcisista. Então nós temos love bombing, bombardeio de amor. Você é princess of Disney, princesa, príncipe, né? Porque o narcisista pode ser homem ou mulher, não é só homens, tá? Existem mulheres narcisistas também, ok, gente? E ó, vai botando depois pra mim perguntas, tá? Que daqui a pouquinho eu vou pra perguntas. Tem até um pedido aqui de um vídeo. Daqui a pouquinho eu vou aceitar, tá? Eu vou terminar aqui e a gente vai partir pra a nossa troca maravilhosa. Então vamos lá, voltando aqui. Love bombing, bombardeio de amor. Espelhamento, em que ele tem que reafirmar tudo que foi feito no love bombing, né? Então dizendo, eu tenho o mesmo gosto que você, gosto das mesmas comidas, viajo para os mesmos lugares, tenho os mesmos gostos. Nossa, the perfect match, entendeu? Perfeito, casou, a metade da laranja, a cara metade, só que não existe. Não existe, gente, não existe, tá bom? Doesn't exist, ok? It's fake. Terceira fase, isolamento. No isolamento, ele vai botar essa pessoa na caixa, no aquário, em que ele tira todos os peixes do aquário e só deixa você. Você no aquário, sem família, sem amigos. Ai, mas Ellen, eu não percebi. Claro que não, querida, que você não percebeu. É igual aquela cobrinha que tem lá na Amazônia, se eu não me falha a memória, acho que é a jiboia, né? Ela vai apertando a vítima, ela até morrer por falta de ar. O narcisista é exatamente o arquétipo da jiboia, né? A sucuri também, né? Que também mata por asfixia, né? É isso. Mas, Ellen, segunda-feira de manhã, você denunciando isso, querida, eu tô aqui pra denunciar, pra abrir sua mente. Eu tô aqui pra que você não permita que ninguém fique nesse abuso e morra, como o caso da vítima, Isabela Mastral, né? Que era o nome dela fantasioso, mas o nome dela era Cynthia Lott, mulher do Daniel Mastral. Ela foi vítima deste homem. Ela foi colocada numa caixa e ela morreu. Ela achou que o suicídio era a única alternativa da vida dela. Isso não é alternativa. Porque a dor que essa mulher sentia era tão excruciante que ela teve fibromialgia, se dopava com morfina. Então você imagina o quão tóxico era. E, gente, isso é vida real, tá? Isso é vida real. Pode ser que você se identifique com... Ellen, nunca tive um namoro assim, mas já tive amizades assim. Então, red flag, get out. Saia dessa amizade. Ellen, o que uma amizade narcisista faz com a gente, né? Que eu falo muito da ótica da conjugalidade, homem e mulher, né? Mas vamos na ótica da amizade. Antes de ir pro future faking, que é a 4ª fase do ciclo abusivo do relacionamento narcisista. Uma amizade narcísica é uma amizade que só funciona numa via de mão única. Sabe qual? Eu não posso essa semana, fulana. Mas eu só vou poder te encontrar, ô Beltrana, e você colapsando, você com problema, e a pessoa não tem tempo, não tem hora pra falar com você, né? Ellen,
Ela só quer me encontrar pra falar das coisas dela, ela não me ouve. A Ellen, ela me desmerece tanto, ela diz que eu sou amiga figura dela. Amiga que faz ela rir. Cuidado com pessoas que falam que você é caricata. Cuidado quando essa amizade olhar pra você e não celebrar suas conquistas. Porque o narcisista, uma coisa que ele tem dentro dele, uma inveja, quase que correndo no seu sangue. Em que a amizade narcisista, com uma pessoa narcisista, é aquela amizade assim, ah, mas a fulana, ah, você nem emagreceu não, você ainda continua, você ainda perdeu ainda uns 10 quilos, né? E a pessoa já perdeu 20. Ah, fulana, ah, eu acho que você não devia fazer essa cirurgia. Ah, eu acho que você tá ótima assim, você não precisa fazer esse reparo, não. Você não precisa cuidar do seu rosto, não. Pra que usar creme? Pra que se cuidar? Né? Pra quê? Por quê? Você não pode estar acima dela. Não pode ser melhor na cabeça doente dele, dela. Você não pode ser melhor. Entendeu? Você tem que estar acima. Ele tem que estar acima sempre. Tem que estar no controle. I'm in control all the time. É isso. Aí eu pergunto pra você, Ellen, isso é uma dinâmica saudável? Não. Isso não é uma dinâmica saudável. Ellen, foi a única dinâmica que eu conheci toda a minha vida. Então tá na hora de abrir a sua cabeça e entender que relacionamento é via de mão dupla e tem respeito e tem limite. Com o filho, com o marido, com o amigo. Ellen, quando a pessoa te desrespeita, aí eu vou contar uma história. Né? Que eu amo, só amo contar. Eu sou storyteller, adoro contar história. Hã? E quando eu entendi que uma determinada pessoa era tão tóxica pra mim, a ponto de eu estar num ambiente público, numa festa, e ali eu fui totalmente desrespeitada naquela festa, com aquela amizade de 20 e poucos anos, e literalmente eu falei pra essa pessoa assim, fulana de tal, eu só não saí porque eu tenho em consideração a memória póstuma dos seus pais. Eu tinha muito carinho pelos pais dessa pessoa. E ali, naquele ambiente, eu fui desrespeitada. Ela era uma narcisista oculta, essa pessoa. E ela virou e falou assim, ah, na minha casa, eu não tiro a palavra de ninguém, não. E a pessoa me desrespeitando. Eu, uma amizade de 20 e poucos anos, a pessoa me desrespeitando, né? Um amigo dela. Aí eu virei e falei assim, então olha só. Agora eu já entendi o que eu simbolizo pra você. E a partir de hoje, eu não ponho mais o meu pé na tua casa. Porque eu tenho amizade com pessoas de outros credos, de outras religiões. E nunca fui tão desrespeitado quanto fui aqui. Eu falei, então, pra mim acabou. E ali, gente, já se passam 5 anos. Aí você me pergunta, Ellen, eu tô falando da minha ótica dentro desse relacionamento com essa narcisista. E assim, a maior crise dela foi quando eu fui mãe. E ela começou a me zoar, porque eu escolhi um nome pra minha filha parecido com o meu. Quando eu fiz a festa da minha filha durante a semana, e ela disse, nossa, mas a festa da sua filha é igual festa de celebridade durante a semana? Nossa, é tititi, nossa, é isso. Nossa, e assim, me procurava, sei lá, 2, 3 vezes por ano. Só quando era do interesse dela. E tipo assim, algumas vezes eu contei, ok. Mas quando eu vivia momentos de grande desafio e ela se sentia superior, ela fazia questão de me acolher. Agora, quando era pra celebrar conquistas, não tinha espaço. Desmerecia aquilo que eu tinha conquistado. E eu tô falando, gente, de uma amizade que caminhava comigo desde a minha adolescência. Não foi uma amizade que eu conheci há 3 anos atrás. Era uma amizade de muitos anos. Que as famílias se conheciam, moravam no mesmo condomínio. E por que eu tô dizendo isso? Às vezes, você tá perto de uma pessoa dessas e assim, é tão tóxico, que você nem consegue se desenvolver porque essa pessoa te suga. Resumindo, era o que aconteceu. Depois, quando eu fechei esse ciclo, eu me abri para outras pessoas. Eu conheci um número muito maior de pessoas muito mais interessantes.
relacionamentos muito mais funcionais. E eu digo pra vocês que a minha ficha demorou um pouco a cair, porque eu tinha um comprometimento emocional. Eu sou uma pessoa, sou muito ligada à família, a elos afetivos, né? E eu tinha, assim, quase que uma dívida com a mãe dela, porque a mãe dela uma vez me pediu, olha, quando eu morrer, você nunca deixa de ser amiga, não, da fulana, tá? E aquilo eu levei como um comando pra minha vida. E às vezes a gente tá preso, apegado a essas promessas e tá se autodestruindo. Eu não tô dizendo aqui de relacionamento que tem que ser satisfatório 1000%, não é isso. Eu tô falando sobre relacionamentos autodestrutivos. Eu estou falando sobre amizades que vêm te sugar porque eles querem, não é o que você carrega, eles querem ser você. Só que cada um tem a sua jornada para caminhar. E a gente está aqui para se relacionar, para trocar, para se respeitar, para crescer junto. Eu digo sempre que a minha boca é boca de bênção. Eu fico triste com esse caminhar que tomou, mas eu tenho raiva dessa menina? Não. Porque é uma debilidade dela. É a maneira como ela funciona. E para eu me relacionar com essa pessoa de muito longe, com muito cuidado e muita distância. Porque não pode participar da minha vida. Sabe por quê? Porque é tóxico. E pessoas tóxicas você coloca bem longe de você. Pessoas tóxicas não celebram o dia da vitória. Pessoas tóxicas não suportam ver você bem. Pessoas tóxicas não celebram suas conquistas. Pessoas tóxicas não vibram com você. E pessoas tóxicas, elas querem ter um controle total sobre o caos. Esse é o narcisista. Então, gente, estão me ouvindo, gente? Me ouvindo, falei nos comentários, que eu tirei aqui o fone. Voltando. Vamos para a quarta fase. Vamos para a quarta fase, que é o future faking. Future faking, tá? E pode mandar perguntas, gente, que eu já vou para as respostas, tá? Pode mandar para mim perguntas, tá bom? Vamos lá. Então, recapitulamos. Love bombing, primeira fase. Espelhamento, isolamento. E quarta fase, future faking. Future faking. O que é o future faking? Falsas promessas sobre o futuro para manter a vítima presa ao relacionamento. Manter a vítima, olha só, investida emocionalmente no relacionamento, criando uma falsa esperança. E aí, voltamos para a dinâmica relacional, conjugal. É aquele parceiro que diz assim, olha, não vou te trair mais. Não vou, né? Não vou te trair mais. I'm perfect. Não vou te dar margalhada. Assim, português claro, né? E aí a vítima acredita, o cara assim, em 20 anos de relacionamento já traiu essa mulher pelo menos umas 50 vezes nos 20 anos, né? E ela tem que se submeter àquele nível de abuso, de até possivelmente pegar uma doença venérea, né? Não, porque não, ele prometeu. Future faking. Que nós vamos ter a viagem para Maldivas e nós teremos a nossa quinta lua de mel. Quinta lua de fel, né? Porque se chegar a viagem das Maldivas é a vítima que vai pagar. Que ele não paga nada. Né? Mas ele acha que tem o controle. Ele controla a vítima, né? E é muito clássico a gente ver homens narcisistas controlando mulheres que têm alto nível de projeção. Midiática, artistas, mulheres com alto nível de projeção profissional, né? Eles querem alguém que tenha holofote, né? Porque controlam tudo. Eles não controlam de tudo, entendeu? Aí ele vai, claro, né? Vai planejar a lua de fel para Maldivas com o dinheiro da vítima. E a vítima otária vai acreditar que vai para Maldivas até a quinta lua de mel, entendeu? Com o boy dela lá, narcisista, né? Narcisista às vezes perverso, né? Que adora ver ela em crise, adora ver ela colapsando.
Mas o Ellen, eles têm prazer no colapso da vítima? Tem. Eles não têm empatia, gente. Quando a gente tem um narcisista com traço de perversidade, né? Que beira quase uma psicopatia, quase. Quanto mais caos, quanto mais desajuste ele observar na vítima, mais ele sente excitação, tá? Quanto mais acontece isso, mais ele está no controle. Então, o future faking é aquilo assim, olha, eu peguei todas as nossas economias, fulana, e vamos comprar a nossa casa milionária. E essa casa milionária nunca chega. Ele tá pegando a reserva de dinheiro que vocês têm junto e tá usando pra quê? Né? Pra comprar besteira na Shopee, pra os gastos dele, as prioridades dele, o que ele acha importante pra ele, né? Ou o que ela acha importante pra ela, né? Aí tá lá alguém financiando, né? O future faking, o futuro falso. Então, o future faking, gente, é a quarta fase do ciclo abusivo do relacionamento narcisista. É aquela realidade que nunca vai chegar. E aí eu queria fazer uma conexão aqui de experiência com uma amiga de muitos anos que ficou no relacionamento, preste atenção, tá? Mais ou menos uns 12 anos. 12 anos. Uma menina inteligentíssima, uma menina, uma grande empresária, com alto poder financeiro. Preste atenção. Isso não tem a ver com falta, com ter ou não ter grana. Isso tem a ver com isso aqui, ó, que tá aqui. Mas essa amiga de muitos anos, ela teve perdas irreparáveis na infância. Perdeu a família de uma forma muito precoce, assim, num acidente. E ela teve muita falta, então, assim, faltou muita proteção pra ela. E ela foi desenvolvendo, enfim, uma menina muito resiliente, uma grande profissional. Eu admiro demais ela. Só que essa área era frágil. Então imagina, você perdeu o pai e a mãe com 13 anos, né? Os pais ao mesmo tempo, assim. Então uma coisa muito, muito, muito pesada. E ela foi a vítima perfeita desse narcisista, né? Mas foi a vítima, sabe por quê? Ela ficou, gente, mais ou menos uns 12 anos, né? Uns 12 anos. Uns 12 anos. E o que a gente viu, gente? Gente, quero pedir desculpas aqui que eu tô com o meu processo alérgico bem exagerado hoje. Tá a minha rinite atacando aqui. Tá? Peço perdão aí, que eu tô aqui assoando meu narizinho de vez em quando, tá? Mas vamos voltar. O que nós temos? Nós temos que essa amiga que ficou 12 anos nesse relacionamento narcisista, ela tem a casa dela, tem o financeiro dela, tá? Ela desenvolveu toda a área profissional dela. Ela desenvolveu tudo. Desenvolveu tudo. Mas o que aconteceu? Afetivamente, ela ficou 12 anos com esse narcisista. E nesses 12 anos, gente, que ela ficou com esse narcisista, ela não construiu nada. E sabe o que ele fez com ela? Ele chegou a ficar noivo dela. Ele chegou a pensar em montar uma casa com ela. E quando ela estava no terceiro término, tá? Porque ele controlava ela pelo celular. Totalmente. Quando ele estava no terceiro término, ela disse, chega. Chega. E foi quando ela entendeu que ela estava lidando com o narcisista. Foi quando ela entendeu que todas as promessas de future faking, que é o futuro falso, nunca iriam se realizar. E ela estava prevista para casar com ele, eles tinham tido uma viagem super bacana. E na volta da viagem ele disse, olha, eu não vou poder agora casar, porque eu tenho um pai idoso que precisa de mim, preste atenção. E agora eu não posso. E a gente está falando de um homem e uma mulher que são livres, que são descomprometidos. Um homem e uma mulher que se gostavam há 12 anos e nunca tinham conseguido ir para o próximo nível, que era formar uma família. Então, o que a gente entende? O que nós entendemos com tudo isso? Gente, que esse narcisista,
vai jogar o tempo todo. Bom dia, Sol, tudo bem? Bom dia, gente, bom dia. Já tem 2 pedidos aqui de vídeo, eu já vou aceitar, tá? E vamos para a nossa outra fase, tá? Depois do future fake, depois que o narcisista inventou muito, fingiu muito, né, gente? Fingiu a beça, né, que vai fazer tudo que a vítima quer, né? Porque o que ele quer é isso, ele não quer perder o controle, né? Vai dizer que vai ficar bonzinho, vai dizer que não vai mais bater na vítima, hein? Não vai bater mais na vítima, né? Não vai bater mais, não vai bater, não vai. É. Aí a pessoa tira até a medida restritiva, porque ele não vai bater mais, não vai bater mais. Não vai agredir mais essa pessoa. Só que não. E sabe o que a gente vê, infelizmente? Sabe o que nós presenciamos? Sabe o que nós presenciamos? O caso da Isabela Mastral, que vai a óbito, é induzida a tirar a sua própria vida. Esse é o caso extremo. Uma mulher médica da USP, que abriu mão da medicina pra ficar dentro de uma casa sendo comandada por um narcisista perverso como aquele homem era com ela. Mas né, ela fez porque quis. Concordo. Só que quando você tá num ambiente tóxico e faltou ferramentas pra você do desenvolvimento lá atrás, você é a vítima perfeita pra um predador como esse. Então meu papel aqui não é julgar, meu papel aqui é ajudar e auxiliar. Ah, mas os narcisistas têm ajuda? Tem, se ele quer. Né? Se ele quer, ele tem. E as vítimas? As vítimas, quando se recuperam, é algo muito complexo, tá? Muito complexo. E, gente, vamos lá. Vamos agora aqui para a 5ª fase, que é o gaslighting, tá? Então, tivemos o love bombing, tivemos o espelhamento, isolamento, future faking, que é o futuro falso, e agora o gaslighting. Gente, a fase do gaslighting é uma das fases mais perigosas, tá? Por quê? O que é o gaslighting? Ela é uma manipulação psicológica onde o narcisista faz a vítima questionar sua própria sanidade mental. É aquilo assim, a mulher presenciou, viu, pegou o print do cara com várias outras mulheres e ele diz assim, você tá louca. Ah, você tá louca, isso é coisa da sua cabeça. Você tá vendo muita série. Você tá vendo muita coisa esquisita na internet, você não tá bem da cabeça não. Aí a pessoa foi e rastreou ela inteira, viu um monte de cartão de crédito, um monte de compra, um monte de acesso a sites indevidos. Será que vocês estão me entendendo aqui? Né? Não pode falar claro. E aí ela diz assim, ah não, mas você viu errado. É aquela coisa assim, não, mas a sua amiga, foi ela que deu em cima de mim, né? Foi ela, ou no aspecto da amizade, não, foi seu amigo, sua amiga que me contou aquele segredo, né? Que me contou o segredo. Né? Então, o gaslighting ele pega a sua vítima e ele começa a desconstruir toda a sua sanidade. É como se fosse assim, ó, presta atenção. O gaslighting. Ele confunde a vítima, fazendo ela duvidar de si mesma. Realmente, né? O fulano não vai fazer isso. Não vai fazer. Não. Realmente, ele é muito bom. Poxa, ele só deu esse vacilo, mas ele é uma pessoa tão legal. Legal com o seu recurso, né? Ou legal com o recurso dele pra te controlar. Né, gente? Só um minutinho, gente, que eu tô aqui com a minha alergia muito chata. Me perdoe, tá? Vamos lá. Ele diz assim, quem quer acabar com o relacionamento é você. Clássica frase do narcisista é essa. Não, é você que tem um problema, não sou eu não, fulana. E eles fazem assim mesmo, gente. Tá? E assim, quanto mais descontrole ele gera na vítima, mais ele tem o poder. Quanto mais ele coloca dúvidas com o gaslighting, dizendo assim, mas você não é isso tudo não.
Você tá vendo demais, você não tem esse sucesso não. Quem é você? Né? Quem é você? Hã? Quem é você? E você começa a duvidar que você é essa pessoa maravilhosa, querida, carismática. Ah, não, você tem um carisma por minha causa. Eu que ativei isso em você. Oi? Quem tem as características individuais somos cada um de nós. Então o gaslighting, ele vem desconstruindo. É a quinta fase do ciclo abusivo do relacionamento narcisista. E pra mim é uma das mais letais. É onde a sanidade beira a sanidade da pessoa beira quase a esquizofrenia, a loucura. Em alguns casos, gente, como o caso esse que eu falei aqui, que é público agora e notório no Brasil, da médica Cíntia Lotti, né? Vulgo, conhecida como, Isabela Mastral. Esse caso é um caso clássico, tá? Que essa pessoa, infelizmente, teve um desfecho de vida super triste. Uma mulher médica, inteligente, mas que foi colocada no isolamento. Foi feito gaslighting. Gente, era tão aterrorizante esse caso que ela própria se intitulava, se depreciava publicamente. Então, se publicamente essa pessoa está se depreciando, imagina o que não acontecia dentro desse ambiente dessa casa. E detalhe, diziam que era um ambiente de quase loucura mesmo. Tanto que o filho comete suicídio por algum motivo, né? Um jovem de 15 anos. Porque é muito provável, não devia ser um ambiente muito saudável emocional. E vamos para o sexto ciclo. A sexta fase do ciclo, que é o tratamento de silêncio. E o tratamento de silêncio, preste atenção, é onde o narcisista ignora ou evita a vítima como forma de punição. E aí, gente, é aquela pessoa que diz assim, eu mato a outra no silêncio. Quando você vê muita apatia numa fase em que o relacionamento era muito explosivo e você vê o silêncio, o tratamento de silêncio, você vê o outro ignorando, o narcisista ignorando a vítima, é porque ele precisa dessa retirada súbita de atenção, a ausência de comunicação e o uso do silêncio para manipular e controlar a vítima. É como se fosse assim, nossa, ele tá em silêncio, isso tá me matando. Uma pessoa que demandava atenção, me colocava o tapete vermelho para eu passar e agora me ignora. Qual é uma das piores coisas para o ser humano? Ser ignorado. Qual é uma das piores coisas para um bichinho, para um pet? Não ter o carinho do seu dono. Então, essa dinâmica do tratamento de silêncio é uma punição para que a vítima sempre esteja na mão dele. Ellen, isso é real? É mais real do que você possa pensar e imaginar. Às vezes está próprio do seu lado, ou alguém que vive isso, e alguém que precisa dessa live. Agora, vamos lá. Eu agora vou abrir para perguntas. Tem aqui 2 pedidos de vídeo. Não sei se ela aceitou, mas enfim. Ela pediu para participar. Mas eu quero agora, gente, que vocês me mandem perguntas e respostas para ir fechando a live, tá? Lembrando que todo o conteúdo mais aprofundado sobre os ciclos abusivos do narcisismo, do relacionamento narcisista, características do divórcio com o narcisista, mais conteúdo que eu tô liberando lá na parte de assinantes, tá? Alguns vídeos também específicos para essa área. Mas aqui, alguém tem mais alguma dúvida, gente? Acredito que não. Tem mais alguma pergunta? Alguém quer fazer pergunta? Tô abrindo aí. Vambora para a interação. Aproveite. Aproveite. E aqui eu quero agradecer as várias pessoas que estão aqui comigo nessa live.
Michele, querida, amo demais. Muito amada. Lulu. Achei que eu que era narcisista demais, gente. Essa não aguento não, Brasil. E, gente, o que é importante? Já que ninguém vai para perguntar, eu vou para as considerações finais. O que é importante? A gente compreender que quando você se depara com alguém que atravessou a sua vida ou que está na sua vida, que é um narcisista, primeira coisa que você precisa estabelecer é um limite. Se essa relação é uma relação de trabalho, você não tem como sair desse ambiente, você tem que conviver, você tem que ter um mínimo de respeito e limite para que essa pessoa não acesse a sua intimidade, para que essa pessoa não saiba mais do que ela tem que saber. Se isso é um ambiente de amizade e você já tem esse relacionamento com essa pessoa há muitos anos e você observa que ela te desqualifica, não comemora suas conquistas, que você nunca pode ser melhor do que que ela é sempre melhor do que todo mundo, ela sabe mais do que todo mundo, né? E fora as outras circunstâncias tóxicas, sinal vermelho. Agora, se você está num relacionamento de namoro e esse indivíduo, ou esse indivíduo, seja ele homem ou mulher, já apresentou algumas características, né? E aí a gente fala até que existem 5 características para a gente poder classificar alguém. Eu digo para vocês, sinal vermelho. Como foi o sinal vermelho para uma querida que assistiu a live, veio me pedir ajuda. E nós estamos agora começando a fazer um trabalho fantástico sobre isso, tá? Mas, primordialmente, o narcisista, ele não tem empatia, ele não se conecta com a dor do outro, ele pensa nele, mas uma vez desmascarado, ele não consegue, ele colapsa. Então, o que eu quero que você fique de olhos abertos é que se você for confrontar o narcisista, cuidado. Saiba conviver com ele. Se você não tem como subtrair ele da sua vida, saiba conviver no limite em que ele não tem acesso à sua intimidade. Saiba conviver com esse narcisista, colocando seus limites de autorregulação emocional. Saiba que ninguém que te isola dos amigos, da família, da sua prática religiosa, né? Da sua comunidade religiosa, ninguém que faça isso é porque te ama. É porque você é um objeto. É porque você é um pet. Cuidado com pessoas que colocam você em rótulos, em caixas. Cuidado. Isso é um sintoma de que essa pessoa não é saudável, de que esse relacionamento é disfuncional, no mínimo tóxico. E eu digo que todo relacionamento tóxico, seja ele de trabalho, seja ele conjugal, seja ele de amizade, se nós não nos posicionarmos entendendo que essa pessoa, né, ela jamais vai ser diferente, a não ser que você se posicione e se respeite, você vai adoecer junto e você pode perder a sua própria vida. E eu quero dizer que estamos próximos aí do Setembro Amarelo. Teremos uma novidade que eu estarei anunciando em breve, mas já posso dar uma palhinha que teremos aí um podcast a caminho e nós vamos falar sobre muitos assuntos no Setembro Amarelo que está chegando, que é o mês de valoração à vida, o mês de prevenção, não é, ao suicídio, né? E a gente vai falar muito sobre depressão, ansiedade, que são situações que passeiam a vida da vítima do narcisista, tá? Então é isso, gente. Eu espero que essa live possa multiplicar conhecimento. Mande para mais uma pessoa, não é? Mande para aquele amigo, amiga que você acha que vai se identificar
E saiba que ser vítima não é o fim da história, é o início de uma rota e uma jornada de cura e autoconhecimento. Quem fala para vocês é uma vítima de 3 narcisistas. Quem fala para você foi uma pessoa que rompeu o ciclo do abuso, passando 5 anos em detox emocional. Quem fala para você é uma pessoa que está em constante aperfeiçoamento. Eu não sou perfeita, eu só estou numa outra jornada da minha caminhada de evolução emocional aqui na Terra. E eu estou aqui para ser uma ferramenta que leva esperança, que leva alegria, porque essa é a minha forma de ser. Falar de coisas densas de uma forma leve, esse é o meu DNA, eu sou assim. Mas eu estou aqui para que você saiba que ninguém tem o poder sobre a sua vida, a não ser você e a Deus. É Ele que tem o nosso tempo de vida determinado sobre a face da Terra. Então, meu desejo a você é uma semana maravilhosa, uma semana gelada aqui na minha cidade, né? Pedir desculpa aí que eu tive que dar umas pausas por conta da minha alergia. Mas eu agradeço a vocês, essa audiência maravilhosa, essa interação, tá? E calma aí, que chegou uma pergunta. Vamos lá. Quando você começa a ver características em você de narcisista, tem cura? Querida, tem. Tem cura. E a cura são 2 coisas. A primeira cura é reconhecer que eu preciso de ajuda. A segunda, procurar ajuda profissional, tá? Psicólogo, psiquiatra, porque tem que ser um trabalho bem direcionado, tá, gente? Tem que ser um trabalho bem direcionado, viu? Então, há cura, sim, claro que há, né? Até porque você se configurou assim por coisas que provavelmente essa pessoa viveu, né? Mas há cura quando a gente decide trilhar essa jornada, tá? Pense o seguinte, tudo na nossa vida tem que vir com uma decisão. Eu quero mudar minha história, tá bom? Então, sim, eu sou do Rio de Janeiro, estão perguntando aqui. Sim, meu consultório fica aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, tá, gente? Para responder, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, tá? Sou carioca de Nova Iguaçu. Ei, que eu nasci em Nova Iguaçu, gente, tá? Então, eu sou carioca de Nova Iguaçu, tá bom? Abafa Brasil, total, gente. Eu atendo aqui na LG Saúde Barra, a clínica doutora Lívia Guedes, aqui no Rio. Clínica de saúde integrativa, temos lá a doutora Lívia, que é a ortomolecular e endócrino, doutora Maria Gerber, que é psiquiatra, eu, a psicóloga, não é? Temos a doutora Adriana, de ozonoterapia, quem mais? Porque tem outra clínica em outra cidade, mas aqui no Rio é aqui, LG Saúde Barra, tá? Mais informações é só você me chamar no direct, tá bom? Vamos lá. Como ajudar uma pessoa que está passando por isso? Michele, deixa eu só te fazer uma pergunta. Sobre que ótica? A ótica da vítima ou a ótica do narcisista? Me esclarece a sua pergunta, Florzinha. Vai amar a doutora Lívia. A doutora Lívia é minha médica, minha médica amiga. Minha médica e minha amiga. Muito querida. Olha, bem, vamos lá. Se você é uma vítima, preste atenção. Como é que a gente ajuda uma vítima? Da vítima, perfeito, Michele. Vamos lá. Se é uma vítima, qual é o protocolo que eu elaboro para a vítima, tá? Ai, que legal. Vamos lá. O protocolo para a vítima é o seguinte. Essa vítima, provavelmente, para chegar nesse nível de constatação, é porque ela teve muitas perdas financeiras, perda de saúde, perda de sanidade mental. Então, essa vítima precisa entender que isso é um problema que ela vai ter que agora cuidar das consequências. Então, vai ter que se cuidar, né? Processo terapêutico, né? Fazer essa jornada de entender que ela não é a responsável. Ela precisa de ferramentas interiores para poder lidar com as consequências disso, tá? E vamos lá. Eu diria que 3 coisas fundamentais para a vítima ninguém tem o poder de determinar minha vida. Eu não vivo sobre mentiras, eu lido com verdades. E o melhor de tudo,
A vida nunca é como começa e como termina. Então, se ela não identificou que era uma vítima, mas hoje ela tem certeza, ela pode girar essa chave, se tornando autora da história. Resumindo, saindo do controle de abuso desse narcisista. E sabe como é que a gente sai? É fazendo o seguinte movimento. Você começa a botar limites. Aquela pessoa que você falava tudo, agora você regula o que fala. Aquela pessoa que você tinha total confiança, agora você observa sobre outra ótica. Mas, Ellen, como é que eu vou buscar isso? Psicoterapia, terapia MDR, terapia do trauma, que eu trabalho com essa terapia aqui no Rio. Enfim, a busca da espiritualidade também ajuda muito, mas principalmente buscar se cuidar para quebrar padrões. Tá bom? Então, gente, que bom. A Josi me conheceu aqui na live, no Insta de doutora Lívia. Você vai amar a doutora Lívia, é uma querida. Todos os profissionais da clínica são ótimos, tá? Gente, um beijo. Deus abençoe vocês. Uma semana de paz, de alegria. E ó, fica comigo que segunda-feira que vem tem mais conteúdo, tá? E seguimos aqui, Setembro Amarelo, novidades do nosso podcast, tá bom? Beijo! Fui, gente! E ó, conteúdo de assinante, tem muita coisa legal lá rolando.